Quando a gente nasce, leva um tempinho e começam a surgir os primeiros dentes. E lá mais adiante, aos 5, 6 anos, se não me falha a memória, começa a amolecer, cair e vem a segunda dentição. No fim da vida, no ocaso da vida, os dentes também começam a ficar moles, só que não vem mais nada embaixo daquilo lá, vai ver implante ou prótese. Nós vamos falar sobre isso também, mas antes vamos voltar ao assunto pasta de dente, né, Manuela? Porque Vamos. a gente vai lá no supermercado e só falta morder a gente os dentifrícios, né? Olha, esse daqui limpa os tártaros, esse daqui torna o sorriso mais bonito, esse faz o dente ficar mais claro. E aí, o que o camarada pode fazer para conjugar o que ele necessita realmente, se é que é verdade, e o bolso, que às vezes não sorri tanto para os precinhos que estão lá? É verdade. Eu acho que vale sempre a pena a indicação do dentista, do profissional que acompanha essa pessoa. E se ela não tiver nenhum acompanhamento, que não é o ideal, a minha sugestão é a seguinte: o que importa é a remoção mecânica da placa, como a gente falou anteriormente. Então, se você tiver uma boa escova, com as cerdas indicadas, macia ou extramacia, e conseguir fazer essa remoção, você, na verdade, o ato mecânico é até mais importante do que o químico. Então, teoricamente, qualquer pasta de dente funciona. Logicamente, essas pastas que você acabou de comentar, que prometem uma série de benefícios, elas podem elas podem proporcionar alguns deles, mas não necessariamente elas vão resolver os problemas. E hoje em dia a cultura é essa, né? Que normalmente as pessoas estão acostumadas a se automedicar, então, consequentemente, elas escolhem os produtos que elas acham que tem indicação para elas. Mas não é sempre assim. Então, por exemplo, uma pasta de dente que promete o clareamento, normalmente ela vai dar o suporte para um tratamento de clareamento feito no consultório odontológico e não fazer o próprio clareamento. E esse clareamento no consultório odontológico deixa o camarada assim meio preso, né? Porque parece que não pode tomar café, não pode tomar mate, não pode beber refrigerante que é escuro, ou até qualquer refrigerante, pelo que me foi falado. Sim, a gente, quando remove as manchas quimicamente, como é feito pelo clareamento, a gente precisa ter algumas certas restrições para esse dente não voltar a escurecer. Na verdade, é a prática de uso diário desse O dente tipo de fica com corante. a porosidade mais evidenciada em função do clareamento? Teoricamente, ele acontece para abrir os canais para a gente conseguir fazer o clareamento acontecer. Mas o próprio organismo, em 24 horas, ele remineraliza tudo isso, então não existe um dano permanente. Mas o ideal é você evitar sempre os corantes. É difícil hoje em dia você evitar todos os corantes que a gente tem disponível. Agora nós vamos falar sobre o que você ficou aguçado para saber aí. Essa coisa do dente cair, né? Cai quando a gente é pequeno para ver a segunda dentição. Mas depois, com a idade, os dentes também vão ficando moles. Na tenra idade, cai só a cabecinha do dente. Fica lá alguma coisa que vai permitir a vinda do segundo, né? Sim. Mas na idade mais avançada, o dente acaba saindo inteiro, com raiz e tudo. O que é isso? Por que acontece? Diabéticos são mais sujeitos a essa situação? Mas, pelo que eu estou vendo nessa pesquisa aí, 16 milhões de desdentados, tem gente que está com esse processo de caída do dente precoce, né? Sim, tem acontecido cada vez mais com menos idade, na verdade. É um processo que a gente chama de perda de estrutura periodontal. Então, é a periodontite. Ela inicia com a gengivite e ele caminha para a periodontite. Não são todas as pessoas que têm. E esse problema ele é silencioso. Por isso que tem muita gente que acaba perdendo os dentes sem ter qualquer sintoma muito grave, alguma dor muito aguda, algum problema na gengiva relacionado a alguma coisa aguda mesmo, alguma sensação de desespero para procurar algum profissional. Então, é um processo lento que ele vai acontecendo ao passar do tempo e que a gente perde essa estrutura em volta
volta do dente. Vai perdendo massa óssea na Isso, gengiva. estrutura óssea, junto com todos os outros tecidos ali que ficam ao redor do dente. E ao longo do tempo isso vai acontecendo até a pessoa acabar realmente perdendo o elemento dental. Há pessoas que têm uma possibilidade de não sofrer esse tipo de situação se fizerem um preventivo? Sim, a prevenção é o tratamento para esse tipo de problema. Por isso que a gente falou logo no começo, né? Então, é caro fazer a manutenção em casa? Na verdade, não, porque ela te previne ou te impede, se a gente pode dizer assim, de ter que fazer algum tratamento mais complicado mais para frente. Bom, com relação à escovação, que eu acho que é fundamental para tudo, né? Sim. A gente tem que fazer a escovação vindo lá da gengiva também, né? Para prevenir o tártaro ali naquela base. Agora, a escova de dente, ela demora mais, demora menos para ser trocada? Tem que esperar ficar toda arrepiada ou tem um prazo de validade? Quando ela fica toda arrepiada, significa que você está com muita força na escovação. Também não é bom. O ideal é trocar sua escova a cada 3 meses, é um tempo suficiente para ela manter todas as cerdas na posição e conseguir fazer a mecânica de remoção da placa mesmo. 3 meses é um tempo ótimo. Eu tenho visto aí que tem escovas agora que tem no dorso um material para escovar a língua, né? Na frente tem umas cerdas interiores mais fortes para permitir o acesso às cavidades do dente. Essas escovas têm uma propriedade melhor do que aquelas que a gente conhecia antes? A ideia é transformar a escova num dispositivo só. Então, existe uma escova que chama unitufo ou bitufo, que ela tem essas cerdas maiores e elas servem para alcançar alguns cantinhos. E essa parte de trás da escova, como você falou, ela serve para fazer a escovação da língua. Elas não são melhores nem piores. Na verdade, isso vai de acordo com o que você está acostumado ou a técnica que você usa para higienização. E não evitam a necessidade do fio dental. Não evitam. Nenhuma escova ela consegue fazer todo o trabalho de remoção de placa e ela sempre sobra entre os dentes essa placa que precisa ser removida com fio dental. A Manuela Baffini está aqui hoje ajudando a gente a refletir sobre esse tema, né? E falar sobre essa história da escovação, da necessidade da troca da escova de dente a cada 3 meses e da visita ao profissional de odontologia a cada 6 meses. Fazendo isso, é bem verdade que facilita também, né, o combate a essas situações todas desagradáveis que acontecem, principalmente a queda voluntária do dente depois de uma certa idade ou até antes mesmo da idade provecta. Manuela, muito obrigado. Eu espero que você volte mais vezes, porque é um assunto muito importante, né? Às vezes a gente pensa que está falando o óbvio, Sim. Mas na realidade está dando informações muito importantes. É um prazer, obrigada também, agradeço a oportunidade para poder falar sobre um assunto que é simples, como você falou, mas que é de grande importância. Acho que abrange muita gente e é muito interessante. Só para concluir, dentes brancos traduzem saúde bucal ou apenas uma questão de estética? Questão de estética, nem sempre eles estão tão saudáveis assim. Parabéns pelo seu sorriso. Obrigado, Obrigada. Manuela, pela presença e espero que a gente tenha concorrido para você tirar muitas dúvidas. Se você tem dúvidas ainda sobre o assunto, há algum site seu, algum posicionamento na internet que as pessoas possam ter um contato mais direto? Claro, vocês podem me chamar no meu Instagram, acho que hoje em dia é o veículo mais utilizado. É @doutora.dra.manubafini, como meu sobrenome. É só me mandar um direct por lá que farei questão de responder todas as perguntas. Então é Doutora, que é DRA. @DRA direto. Isso. @DRA. .manubafini, é o Instagram. Beleza, viu? É fácil consultá-la e é fácil também manter dentes saudáveis.